Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, senhor presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Prender as pessoas não tá dando resultado. O que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal pra se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada pra vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. Vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública e, portanto, não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento, né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem tá dizendo a verdade. Corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar pro trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto, ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito, mas não para em pé até a terceira linha. Não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional. E é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Por que não teve um empenho tão grande da indústria? Por que não teve um empenho tão grande, né, do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários e eles sempre diziam, não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício não. No meu benefício não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo e a gente tá 40 anos estagnado. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático
fizeram também. Aqui não, a maior parte, 95% dos gastos são obrigatórios. Nem se o presidente da República quiser, ele consegue cortar. E em 40 anos a gente não fez nada. E em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar a mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essa, for de protecionismo, for de não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre, e muitas vezes a Receita age para até além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto, age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Comprei 2 bonequinhos de desenho japonês, um Goku e um Piccolo, numa dessas compras online aí. Deu R$113. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo que eu teria de pagar R$180 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113. Isso aí é absolutamente ilegal. Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Agora eu tomaria muito cuidado, não sei qual é o teor desse pedido de CPI, mas pra gente não generalizar. O MST não se reduz a isso. O MST é um movimento amplo, com muitas pessoas, que inclusive é referência em produção agrícola familiar. A CPI é sobre as invasões. Eu sou um dos autores. Eu vi você e o Salles ali fazendo uma coletiva. A gente juntou, eu, o Zuc e o Salles, a gente juntou, já foi protocolado. Que companhia se arrumou pra você do Salles, viu? Responde alguns crimes na justiça. Mas é a base do Lula, tá? A gente vai entrar num debate perigoso. Um outro ponto. Mesmo se a terra fosse improdutiva, não é legal um movimento privado invadir aquela terra. Continua sendo esbulho possessório. Porque quem define se a terra está cumprindo a sua função social ou não é o poder público, não é um movimento privado. Vamos tomar cuidado de não generalizar, porque eu conheço muita experiência massa do MST. É importante ter diálogo com o MST. Mas a minha opinião é de que o MST, institucionalmente, por propósito, como um dos seus principais propósitos, invade terras como meio de negociar com o poder público. E isso é ilegal. Subitamente, a partir do momento que o Lula assume o governo, as invasões voltam. Porque, na minha avaliação, tem uma disposição do governo de negociar a partir do momento que se comete um crime. E isso eu acho absolutamente ilegítimo. Isso é um incentivo ao crime, assim como é um incentivo à invasão ao país soberano. Pra mim, tem que perder o mandato, ser cassado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Não acho que deve perder o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Você acha que dizer que há apenas 2 gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. E transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Zé Dirceu, a gente sabe, é um dos nomes mais radicais do PT. Criminoso, de colarinho branco, um sujeito perigosíssimo e que deveria permanecer na cadeia. A justiça, ela não deixa ninguém perigosíssimo solto. Então, o que o senhor queria dizer com isso? E queria emendar também, colando com uma fala do presidente Lula de ontem, quando você nega a política, é a frase, o resultado é exatamente o surgimento do autoritarismo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse surgimento do autoritarismo, se isso tem uma relação direta, na sua opinião, já que a gente está falando de criminalizar pessoas aqui. Não, a gente não está falando de autoritarismo e criminalizar pessoas. A gente está falando de políticos criminosos, e Zé Dirceu é um criminoso. Ele pode falar, não, mas a Lava Jato foi parcial. E o Mensalão? 10 anos de cadeia no Mensalão. E aí, eu vou discordar da apresentadora. Sim, a justiça deixa a gente perigosíssima, solta e inclusive impune, e inclusive faz manobras processuais para que gente perigosíssima possa disputar eleições.